Quero lhes convidar para a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4. Vamos abrir a palavra de Deus nessa passagem. Para os irmãos que estão vindo pelas primeiras vezes, nós estamos meditando nessa epístola já faz alguns meses. Nós começamos a nossa meditação desde o primeiro capítulo e nós estamos há 19 semanas considerando essa epístola. Ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, aquele que é chamado de Cefas. E essa epístola veio para a igreja de Cristo numa ocasião muito singular. Os cristãos estavam sofrendo uma perseguição muito severa, iniciada pelo Império Romano, através de um imperador chamado Nero. Ele incendiou a cidade de Roma e usou os cristãos como bode expiatório. E ele começou uma perseguição estatal, organizada pelo governo. Os cristãos já haviam sido perseguidos em outras ocasiões, mas essa foi a primeira vez em que o aparelho estatal veio contra a fé cristã com o fim de destruí-la. E os nossos irmãos eram trucidados de forma muito covarde, muito cruel, levados às arenas, serem obrigados a enfrentar gladiadores, feras, sendo feitos tochas humanas para iluminar a cidade, iluminar os jardins do imperador. E o apóstolo Pedro estava na cidade de Roma nessa época, e ele escreveu essa epístola para dar uma palavra de conforto para os irmãos, trazer uma palavra de esperança, lembrá-los a respeito de quem eles eram diante de Deus, e dizer a eles que eles não desistissem de permanecer fiéis ao Senhor. Para nós que hoje estamos no século 21, no Ocidente, as informações dessa epístola parecem ser bem estranhas. Nós vivemos num país em que temos liberdade religiosa. No entanto, irmãos, eu acredito que a leitura e a meditação em epístolas como essa deveria produzir no nosso coração uma espécie de identificação com os nossos irmãos que estão sofrendo hoje, porque no Oriente tem muitos irmãos que vivem as realidades dessa epístola hoje. Nós poderíamos citar, por exemplo, a Coreia do Norte, onde praticamente a fé cristã no seu sentido público, na sua expressão pública, foi varrida. Os nossos irmãos, para professar sua fé, sua devoção em Jesus, eles precisam se manter escondidos. Nós temos ainda, obrigado irmã, os nossos irmãos nos países islâmicos, em que também o aparelho estatal persegue de uma forma muito cruel, diversos, infelizmente a grande mídia não divulga essas coisas, mas nós temos centenas de irmãos que estão sendo mortos diariamente, simplesmente por professar sua fé no Senhor Jesus Cristo. Diz que no século 20, se morreu mais cristãos por causa do nome de Jesus do que todas as épocas de todas as perseguições juntas. Nunca se morreu tanto pela fé cristã como se morre hoje. Então, quando nós lemos epístolas como essa, isso deveria produzir em nós uma espécie de identificação com esses irmãos, nos mover à oração. Mas essa epístola ela também tem aplicação para nós, à medida que, embora nós não estejamos sofrendo perseguição estatal, nós padecemos muitas provações enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E é justamente com esse foco que nós queremos olhar. O tema da nossa mensagem será conselhos para quem está na fornalha. Nós vamos ler 1 Pedro 4, do verso 12 a 19. Peço que você me acompanhe na leitura desse texto sagrado. 1 Pedro 4, 12 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Então nós dissemos, irmãos, que essa epístola foi escrita para irmãos que estavam sofrendo. E o tema que nós intitulamos para essa mensagem foi Conselhos para quem está na fornalha. Que conselhos nós temos aqui nesse texto que poderíamos tirar para pensar a respeito das nossas provações? Eu não sei se você percebeu, mas os próprios verbos que Pedro coloca no imperativo são ordens que ele concede a esses irmãos, princípios pelos quais eles deveriam pensar e viver aquele momento de provação. Então vamos ver aqui alguns conselhos. Na verdade eu anotei 4 deles. O primeiro está no verso 12 e basicamente o conselho é esse: não estranhem. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O primeiro conselho é esse: não estranhem o sofrimento. Ele chama aqui, irmãos, a provação que esses irmãos enfrentavam de fogo ardente. A ideia é de um fogo devastador, daquele incêndio que, como semelhante, ocorre, às vezes vemos na televisão, ocorrendo na região da Califórnia, que vem, destrói tudo e as pessoas não têm tempo de fugir de casa sequer. Ele compara essa provação que havia chegado, esse recrudescimento da perseguição através do imperador com o fogo. É possível também que Pedro estivesse fazendo uma alusão ao próprio fato de que cristãos eram transformados em tochas de fogo. Eles pegavam cristãos, colocavam amarrados em postes, derramavam óleo sobre aqueles cristãos e os queimavam vivos para iluminar a cidade de Roma e os jardins do imperador. E é possível que Pedro tenha isso em mente quando ele disse: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E a orientação é essa: não estranhe. E esse não estranhe aqui, não entenda simplesmente como não ficar espantado. A ideia é: não fiquem ressentidos, não fiquem como quem está desapontado com Deus, porque os cristãos eles estão sujeitos a isso. O Senhor Jesus, quando ele esteve no mundo, ele já disse para os seus discípulos antecipadamente que seriam assim. Ele disse em João capítulo 15 que aquele ódio que as pessoas iriam ter por ele mesmo e por sua mensagem, os seus discípulos iriam carregar um pouco daquele ódio sobre si, por conta de levarem a pessoa e a mensagem de Jesus. Então Pedro diz: não estranhe, o cristão ele vai sofrer. Algumas vezes ele vai sofrer até mesmo mais do que o ímpio, mais do que o descrente, mais do que o não convertido. Algumas vezes vai ser assim. Pedro está dizendo: o sofrimento não é extraordinário, na verdade o sofrimento é ordinário. Extraordinário é quando as coisas estão indo tudo bem na sua vida. Então, se está indo tudo bem na sua vida, levante as suas mãos para o céu, agradeça ao Senhor e fique feliz na presença do Senhor, porque é uma graça. Mas ele diz: o que é ordinário, o que é comum, é o cristão sofrer. E ele, ainda no versículo 12, ele diz o objetivo desse fogo, o objetivo dessa provação. Ele diz que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então aqui Pedro está explicando que a razão desse sofrimento, a função que ele iria executar na vida dos cristãos, não era uma função de destruição, seria uma provação, a ideia de depurar a fé. O efeito dessa perseguição, o efeito desse fogo na vida dos cristãos seria semelhante ao efeito do fogo no ouro, em que o purifica, em que o depura, em que o retira as impurezas.
Então Pedro está dizendo que esse sofrimento, no final das contas, faria bem para os cristãos, embora no presente causasse muita dor, sofrimento, perda, mas no final, no fringir dos ovos, tudo seria bom, porque no final das contas esse sofrimento os santificou. Então veja, irmãos, o tipo de mentalidade que Pedro está tentando instilar naqueles irmãos. É fogo, mas é para o bem. É fogo, mas vai santificar. No final vocês vão sair purificados de toda essa perseguição. Será que você consegue olhar as provações da sua vida desse jeito? Será que você é uma dessas pessoas que chegou aqui essa noite e se sente no meio do fogo? Foi jogado no meio de uma fornalha de tantos problemas e dificuldades? Então a palavra de Deus chama você a considerar o seu sofrimento nesses termos. Dói, machuca, faz a gente sofrer, faz a gente chorar, mas santifica, é esperado, é aguardado. Quando Deus me chamou, Ele me chamou me avisando que foi assim. Jesus nunca iludiu os seus discípulos, dizendo, entra por aí, o que vai acontecer depois que você entrar, não sei, depende. Ele já deixou certo, no mundo tereis aflições. Então Pedro, ele traz esse primeiro conselho: não estranhe. O segundo conselho está no verso 13. O segundo conselho é: se alegrem. Ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 2 vezes ele diz que os cristãos deveriam se alegrar. A questão é como se alegrar. É só você usar um pouco a sua imaginação, você pensar em um cristão que acabou de ver o seu filho sendo pendurado numa estaca e queimado vivo na cidade de Roma. Como se alegrar a partir disso? Então Pedro está chamando esses irmãos a pensar em Jesus. Vocês são coparticipantes do sofrimento de Jesus, isto é, vocês entram numa comunhão com o sofrimento de Cristo. E do mesmo jeito que Cristo sofreu, morreu e depois foi exaltado e recebeu a glória, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Então, do mesmo jeito que Cristo padeceu uma morte terrível, uma morte covarde, mas no final das contas Deus o ressuscitou e o assentou em glória e lhe deu todo o poder nos céus e na terra, Pedro está dizendo, o mesmo que aconteceu com Cristo vai acontecer com vocês também. Então é por isso que vocês podem se alegrar. Vocês não têm que se alegrar com o sofrimento, mas vocês têm que se alegrar porque através do sofrimento, isso está provando que vocês estão unidos a Cristo, que vocês foram, de fato, são participantes da pessoa de Cristo, e tudo aquilo que Cristo recebeu, um dia vocês também irão receber. É por isso que ele usa a expressão coparticipantes do sofrimento de Cristo. Inclusive, essa expressão coparticipantes é de onde vem a nossa palavra comunhão. Comunhão é ter em comum, comunhão é ter identificação, comunhão é ter elementos que nos unem, que nos aproximam. E ele está dizendo, vocês estão mais próximos de Cristo do que nunca. Vocês estão ligados a Cristo, não somente na morte e ressurreição dele, mas vocês estão ligados a ele também no sofrimento, e toda a glória que ele recebeu, um dia vocês também irão receber. Então, meus irmãos, o que Pedro está falando no final das contas, é que esse sofrimento, ele produziria um bem muito grande para esses irmãos, os tornariam mais próximos de Jesus, os tornariam pessoas que experimentavam a presença de Jesus como nunca haviam experimentado antes. Talvez um exemplo que nós poderíamos citar no livro de Atos, é aquela ocasião em que Estevão está sendo apedrejado. Vocês lembram do texto sagrado? Ele tinha pregado o evangelho, os judeus ficaram com muita raiva e começaram a jogar pedras nele, e ele ali quase que morrendo, no auge do seu sofrimento. O texto sagrado diz que o céu se abriu e ele viu Jesus sentado à destra do Pai. Então podemos dizer que no maior momento de sofrimento, de padecimento da sua vida, ele viu Jesus, ele enxergou Jesus como ele nunca tinha enxergado em toda a sua experiência de vida cristã. Então
Então Pedro está dizendo que no sofrimento isso pode ocorrer com o cristão. Você pode experimentar Deus, você pode ter uma percepção do Senhor como você nunca teve na sua vida durante toda a sua experiência de vida cristã. No versículo 14 ele ainda dá mais uma razão para os cristãos se alegrarem. Ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para essa última frase, quando ele diz: sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento. Lembra aquela ocasião em que Salomão consagrou o templo, e logo depois que ele consagrou, a glória de Deus veio na forma de uma fumaça. A palavra hebraica Shekinah, o Shekinah de Deus encheu todas as coisas. Isso também ocorreu no tabernáculo. Então toda vez que a presença de Deus se manifestava nessa forma de uma fumaça que ocupava todos os espaços, era o símbolo da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da aprovação e do interesse que Deus tinha pelo seu povo. Pedro está utilizando essa linguagem para falar do sofrimento desses irmãos, e dizendo que do mesmo jeito que a glória de Deus repousava sobre o templo, ocupando todos os espaços e mostrando que o Senhor amava o seu povo, que ele se interessava pelo seu povo e que ele se apiedava do seu povo, o mesmo está acontecendo sobre vocês agora. A glória de Deus, o Espírito Santo está agindo, está operando dentro do coração de vocês, e é por isso que ele diz: vocês são bem-aventurados. O mundo está injuriando vocês, o mundo está dizendo calúnias, falando coisas terríveis a vosso respeito. Lembra que os nossos irmãos eram injuriados, como Pedro falou aqui. Os nossos irmãos diziam que os nossos irmãos estavam participando de uma conspiração para derrubar o imperador, diziam que os nossos irmãos eram assassinos de crianças, diziam que os nossos irmãos comiam carne humana, bebiam sangue por causa do ritual da ceia do Senhor. Pedro está dizendo: eles estão injuriando vocês, mas vocês são bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Oh irmãos, isso é uma coisa gloriosa para a gente. Só que é muito difícil a gente perceber isso num momento de dificuldade. É muito difícil você perceber essa atuação do Espírito Santo dentro da sua vida nos momentos em que você está padecendo, nos momentos em que você está atribulado, porque nem sempre a manifestação do Espírito Santo ocorre em nós através de sinais extraordinários, alegria, aquela exultação de coração, aquele levantar-se e aquele desejo de continuar servindo a Deus e se mantendo fiel. Irmãos, na maioria das vezes, a ação do Espírito Santo vem simplesmente naquela capacidade de você permanecer crente quando tudo dá errado. Às vezes a manifestação do Espírito Santo é só assim. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo muitas vezes não visita o nosso coração com aquele calor, com aquela alegria, renovando a nossa fé, dando em nós aquele impulso para retomar a vida de oração, ler as Escrituras, servir a Deus apesar de tudo. Mas na maioria das situações, a obra do Espírito Santo é simplesmente nos fazer perseverantes, não fazer você negar a fé, não fazer você voltar atrás, não fazer com que você se torne uma pessoa ressentida com Deus, murmuradora, sem ânimo de continuar. Mas o Espírito Santo de Deus repousa sobre você, garantindo que você irá perseverar, você irá continuar, apesar das muitas provações pelas quais você é exposto enquanto está aqui nesse mundo. Será que por todos esses motivos você seria capaz de se alegrar? Pedro diz: não estranhem, se alegrem. Mas se alegrar por quê? Porque o Espírito Santo está em você, porque o Espírito Santo ocupa os espaços. Nem sempre ele vai parecer aquela pessoa presente, mas ele está sempre atuando, fazendo com que você continue, fazendo você se levantar e viver mais um dia,
dando um pouco mais de força, mostrando que você pode dar mais um passo, que você pode conseguir, que você pode terminar a sua carreira cristã. Então Pedro está chamando esses irmãos a pensar nesses termos, a dizer: se alegrem porque o Espírito Santo de Deus está atuando em vocês, e se alegrem porque no meio das tribulações são os momentos em que vocês mais se parecem com Jesus, são os momentos em que vocês mais se tornam coparticipantes, parte desse sofrimento dele. Aqueles irmãos precisavam ouvir isso com muita urgência, e eu creio que nós, quase 2000 anos depois, meus irmãos, precisamos da mesma mensagem. Mas vamos para o terceiro conselho para quem está no fogo da provação. O terceiro conselho é: glorifiquem a Deus, verso 15, verso 16, ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Pedro aqui está chamando os irmãos a refletir os motivos pelos quais eles estavam sendo perseguidos. Autoexame: vocês estão sendo provados por Deus ou estão sendo reprovados por Deus? Se vocês estão sofrendo por ser cristãos, vocês estão sendo provados. Mas se vocês estão sofrendo por serem homicidas, roubadores, fuxiqueiros, aí vocês estão sendo reprovados por Deus. Não é um sofrimento pela fé cristã, não tem nada a ver com o evangelho. É importante dizer isso porque tem algumas pessoas que às vezes sofrem por problemas que elas mesmas causam, e elas querem colocar isso na conta de Deus, né? O Senhor está me provando, o Senhor está me provando, mas na verdade é você que está andando errado, é você que está pecando contra o Senhor. E Pedro está chamando os irmãos a considerar isso. Mas no verso 16 ele retoma o tema de sofrer como cristão. Ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso, antes, e aí vem a ordem, glorifique a Deus com esse nome. Então ele diz: sofrer como cristão. Sabem que a palavra cristão ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Nós temos essa passagem aqui, nós temos uma outra passagem no livro de Atos, em que o rei Agripa, ridicularizando o apóstolo Paulo, que tinha pregado o evangelho para ele, dizendo: você acha que com essas coisas que você está me falando, você vai conseguir me persuadir a ser cristão? E tem a própria igreja de Antioquia, que foi ali que os cristãos pela primeira vez que os servos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Esse nome cristão, ele veio como uma espécie de nomenclatura para separar os nossos irmãos do judaísmo. Quando você lê o livro de Atos, você vê os nossos irmãos sendo chamados de seita dos nazarenos, discípulos, seguidores do caminho. E esse nome cristão é meio que o divórcio do judaísmo com o cristianismo, marcando que os cristãos tinham uma identidade própria, que eles não estavam ligados ao judaísmo do primeiro século. Pedro está falando: sofrer como cristão. Sofrer como cristão é você padecer por causa da sua fé em Cristo, é você experimentar algum tipo de sofrimento por conta daquilo que você crê, ou por conta daquele em quem você crê, pelos valores que você defende. Padecer por causa de Cristo é você herdar um pouquinho daquele ódio que o mundo tem pela pessoa de Jesus Cristo, e você sofrer por isso, você suportar algum tipo de zombaria, ser maltratado, ver às vezes as pessoas zombando de você por conta dos valores que você defende, às vezes sendo tratado injustamente, às vezes sendo evitado, às vezes sendo colocado de lado por conta da sua fé em Jesus. Pedro está dizendo: esse tipo de sofrimento não deve produzir vergonha em vocês não devem ter vergonha disso. Vergonha é ser assassino, é ser homicida, é ser fuxiqueiro. Ele diz ao contrário: glorifiquem a Deus.
Glorifiquem a Deus, né? Quando eu estava lendo, ponderando nisso, eu lembrei daquela passagem de Atos capítulo 5, que os apóstolos tinham sido presos, e eles foram açoitados, e as autoridades judaicas, depois de açoitá-los, disseram: ó, saiam daqui, e nunca mais preguem a respeito desse Cristo. E o texto diz que eles saíram, felizes da vida, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas, por causa do nome de Jesus. É essa a ideia, é você glorificar a Deus, é você dizer: Senhor, eu me sinto muito honrado, eu me sinto feliz por poder padecer um pouquinho por causa do Senhor, porque eu sei do quanto o Senhor me padeceu para me salvar. Eu sei que tudo que eu venho enfrentar nesse mundo não chega nem aos pés daquela cruz maldita e terrível que o Senhor foi exposto por causa dos meus pecados. Pedro está dizendo: glorifique a Deus. Ele está estimulando esses irmãos a continuarem fiéis, a continuar se levantando como cristãos, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, mantendo os valores bíblicos e suportando as injúrias, as calúnias das pessoas e até a perseguição do imperador. Pedro está dizendo: não fiquem tímidos, adorem. Será que você é capaz de fazer isso? Ou se você é uma dessas pessoas que, quando o fogo da provação aquece você se retrai, você fica tímido, você se fecha. Pedro está chamando você a se levantar como homem, como mulher de Deus, afirmar sua fé, declarar o seu amor por Jesus, levantar sua cabeça e continuar servindo a Deus com fervor, com alegria na presença dEle. O quarto conselho: se entreguem a Deus. Verso 17, e aqui Pedro não poderia fazer diferente. Toda semana ele me coloca umas coisas mais complicadas, e essa semana foi esse versículo, esse e o 18, ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então nessa frase Pedro está dizendo que o juízo chegou na casa de Deus. Deus está julgando a sua igreja. Deus começou o juízo no meio do seu povo. Então é importante os irmãos entenderem que esse juízo, evidentemente, não é aquele juízo condenatório, porque aquele juízo condenatório que declarava o fato de que merecemos o inferno, esse juízo condenatório foi lançado sobre a pessoa de Jesus. Mas entenda esse juízo aqui como sendo o fogo purificador, aquele fogo que nos depura, que nos santifica, que educa a gente, que nos disciplina. Então é nesse sentido que Deus está julgando a sua igreja, não julgando no sentido de punindo-a, porque a punição que deveria cair sobre o povo de Deus já caiu sobre Jesus, mas ele está falando essa punição pelo fato de que nós continuamos sendo pecadores, e que às vezes não fazemos aquilo que Deus requer de nós, e Deus, na figura de um bom pai, ele vem e nos açoita, para nós obedecermos a ele. Então nesse sentido, o juízo começou pela casa de Deus. É por isso que Pedro usou a imagem do fogo, aquele fogo que purifica, aquele fogo que depura. E isso ajuda você a entender o versículo 18, quando ele diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então Pedro não está falando aqui de salvação pelo sofrimento, ele não está falando que quanto mais você sofrer, mais a sua salvação vai ser garantida, mas ele está falando que aquele que é salvo por Jesus passa por muita dificuldade, por muita provação enquanto está nesse mundo. Em outras palavras, a santificação dói. E aí ele faz uma pergunta na segunda parte do verso 17, onde ele engloba aquelas pessoas que não creram ainda. Ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então Pedro está levantando a seguinte pergunta: se Deus julga o seu povo com sofrimento,
Se Deus permite que os seus próprios filhos, que foram comprados por Jesus, passem por tanto sofrimento nesse mundo, imaginem o que será o sofrimento do ímpio. Então, se vocês acham que já é uma coisa terrível um cristão ser pendurado numa estaca e ser queimado vivo, é porque vocês não pararam para pensar ainda o que vai ser o fogo do inferno. Essa é a ideia que Pedro está semeando nos irmãos. Se vocês acham que é sofrimento muito que vocês estão padecendo, é porque vocês ainda não pararam para pensar o quanto aquelas pessoas que não creram em Jesus estão destinadas à ira, o quanto o fogo ardente, o fogo eterno, o fogo que nunca se apaga, não o fogo que depura, mas o fogo da ira. Vocês não imaginam como será terrível para essas pessoas. E aí no versículo 19, ele conclui tudo isso, chamando esses irmãos a se entregar a Deus, dizendo: por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então ele diz: aqueles que sofrem, encomendem a sua alma. Essa palavra encomendem aqui é a mesma de Lucas 23, 46, quando o Senhor Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pedro está usando essa mesma palavra para dizer: você está sofrendo. Lembra que Jesus, no final do seu sofrimento, ele olhou para o Pai e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pedro diz: façam o mesmo, entreguem-se a Deus, entreguem-se ao Senhor, se lancem a Ele, continuem fazendo o bem, continuem crendo no fiel Criador. Porque fiel Criador, porque esse Deus que fez todas as promessas, Ele vai cumprir para vocês. Então Ele está dizendo: vocês podem descansar nesse Senhor, vocês podem entregar sua vida, sua alma nas mãos do Pai, do mesmo jeito que Jesus fez. Então, meus irmãos, imagina você viver sua vida assim. Imagina você que chegou aqui hoje e que se sente no meio do fogo da provação, e você ser capaz de dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu passe por isso? É da tua vontade que eu padeça a vida inteira nessa tribulação? Foi esse caminho que o Senhor escolheu para mim? Então eu aceito, eu me submeto, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, do mesmo jeito que Jesus fez. Conselhos preciosos para aquelas pessoas que estão sofrendo. Todos nós precisamos. Irmãos, estamos caminhando para a nossa conclusão. Eu quero apenas dividir uma ideia final com vocês, porque o texto já veio com as aplicações embutidas nele, não tem muito o que falar, mas eu queria apenas trazer uma ideia final, e depois nós vamos orar ao Senhor. Queria lembrar a todos vocês que nós não fomos chamados para ter uma vida agradável, nós não fomos chamados para ter uma boa vida nesse mundo, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Você foi chamado para isso. Glorificar a Deus significa você mostrar, tanto através dos seus pensamentos como por meio das suas ações, que Deus é precioso para você, que Deus é valioso, que você o ama e que apenas Ele satisfaz o seu coração. Quando você é capaz de olhar para si mesmo e dizer: a única pessoa que eu preciso para me dar sentido, alegria, propósito de vida, satisfazer todas as minhas necessidades emocionais e espirituais é Deus, então de fato você está vivendo uma vida que glorifica ao Senhor. E a melhor maneira de você mostrar que Deus satisfaz o seu coração é você continuar se alegrando em Deus, mesmo quando todos os auxílios de satisfação são tirados da sua vida. Sim, Deus nos deu alguns auxílios de satisfação. Deixe-me explicar melhor isso. Auxílios de satisfação são uma demonstração de graça. Eu sempre penso nesses auxílios como sendo uma espécie de lampejos. São algumas alegrias imperfeitas que nós temos aqui nesse mundo, mas que são alegrias, mas são imperfeitas,
e que elas nos dão uma noção muito remota do que será o novo céus e a nova terra. Poderia dar alguns exemplos. Você é uma pessoa que tem uma saúde de ferro, nunca fica doente, ou raramente fica doente. Isso é um auxílio de satisfação, isso é um lampejo da eternidade, porque a sua saúde de ferro hoje é uma aparição imperfeita do que vai ser o seu novo corpo no novo céus e na nova terra, onde você nunca vai ficar doente, onde você nunca vai envelhecer, onde você nunca vai ter nenhum problema relacionado ao seu corpo. Então, a sua saúde de ferro hoje é um lampejo, é uma ilustração do que será o seu corpo no futuro. Esse é um auxílio de satisfação, que te dá alguma alegria, enquanto você está aqui nesse mundo. Poderia citar outro, o dinheiro. O dinheiro é um auxílio de satisfação, bem utilizado é uma bênção que Deus nos dá. E o dinheiro também pode se tornar na sua vida uma espécie de um lampejo que mostra de uma forma imperfeita a alegria que você vai ter no novo céus e na nova terra, quando você terá todas as riquezas do universo, mais o Senhor Jesus Cristo. Então você ter essa alegria de ter o seu emprego, ter as suas finanças organizadas, não viver preocupado com o seu sustento, com o que você vai se alimentar, isso é um auxílio de satisfação que Deus te dá aqui nesse mundo. Poderia citar outro, você se olhar no espelho, se achar bonito, dizer, poxa, eu estou envelhecendo, mas sabe que eu ainda dou um caldo? Colocar um pouquinho de farinha, dá um pirãozinho ainda. É um auxílio de satisfação. Isso faz você pensar no futuro e lembrar que você terá a beleza do corpo glorificado e a beleza de Cristo na sua face. É um auxílio de satisfação. Você ter um bom casamento, você poder viver um entrosamento com o seu cônjuge, uma vida comum no lar, ter a alegria de chegar em casa, de conviver com aquela pessoa, de construir uma vida juntos. Isso também é um lampejo do que será no futuro, quando nós teremos Cristo como sendo o marido da sua igreja, e que nós nos realizaremos nele eternamente. Isso também é um lampejo. Poderia pensar na família como mais ampla, os seus irmãos, seus pais, aquela alegria de reunir a família e todo mundo conversar, todo mundo interagir. Isso também é um lampejo da nova família espiritual que nós teremos no novo céu e na nova terra. Todas essas coisas, irmãos, são expressões imperfeitas de uma realidade perfeita que está nos alegrando. Então essas realidades, elas dão um pouco de sabor na nossa vida, elas iluminam um pouco o nosso coração, e elas servem como um prelúdio daquilo que está nos esperando no futuro. No entanto, algumas vezes, Deus soberanamente vem à nossa vida e Ele apaga esses lampejos. Ele toma essas coisas de você, esses auxílios de satisfação, esses auxílios de alegria são tomados de você. De repente a sua saúde vai embora, você descobriu que tem um câncer que não tem possibilidade de tratamento, ou de repente aquela sua saúde de ferro começa a degenerar num cansaço, ou a sua lucidez começa a dar lugar a uma desorganização mental, ou você perdeu o seu emprego, começa a ter problemas financeiros graves, ou o seu casamento começou a dar sinais de falência. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que são nessas ocasiões que nós demonstramos se nós vivemos para o Senhor ou se nós vivemos para nós mesmos. Porque a melhor maneira de você glorificar a Deus é você continuar se alegrando nele, mesmo quando Ele vem com a sua providência dura e retira essas coisas de nós. Deus estava agindo com uma providência dura com esses irmãos. Deus estava agindo. Deus diz que Ele estava julgando a sua igreja.
Então, no final das contas, a perseguição covarde de Nero tinha a providência dura de Deus por trás. E algumas vezes Deus vai atingir você com uma providência dura. Algumas vezes Deus vai apagar esses lampejos. E vai ser nessa hora que o seu coração vai ser testado. Deus te satisfaz? Deus é suficiente? Ele é tudo? O que é que você ama? Você ama Deus? Ou você ama as bênçãos de Deus? Quem vem em primeiro lugar? Você vai continuar servindo ao Senhor? Você vai levantar sua cabeça, continuar manifestando o seu amor por Ele? Você vai ser capaz de dobrar o seu joelho, dizer: Senhor, a única pessoa necessária na minha vida é o Senhor, Tu és suficiente para ocupar os espaços do meu coração. Essa carência que eu tenho no meu coração, o Senhor cobre ela com o Teu amor, e eu me realizo nisso. Eu me realizo com a esperança das coisas que eu vou ter, quando eu olho para a minha vida hoje e pondero nas coisas que eu não tenho. Nós somos chamados, irmãos, a pensar nisso, e isso é um bom teste para todos nós, para medir o quanto nós amamos o Senhor. Então, essa noite, o meu desejo, minha oração por todos vocês e por mim também, é que o Senhor nos ajude a glorificá-lo e a nos satisfazer apenas nele. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós glorificamos, Senhor, o Teu nome. Nós assumimos diante de Ti, Senhor, que nós não estamos prontos para o sofrimento. Nós não estamos prontos, Senhor, para enfrentar situações como essas que os nossos irmãos enfrentaram e que tantos outros irmãos piedosos estão enfrentando hoje, especialmente no Oriente. Nós somos fracos, efêmeros, nós não temos resistência espiritual, emocional suficiente para lidar com esse tipo de situação. Mas nós oramos a Ti, Senhor, nesse dia, e nós clamamos pelo revestimento do Teu Santo Espírito. Se é da Tua vontade, Senhor, que nós passemos pelo fogo da provação, nós pedimos que o Senhor entre no fogo conosco, assim como um dia o Senhor fez com os amigos de Daniel, entrando com eles na fornalha. Pedimos que o Senhor entre conosco, e ali nós sintamos a Tua presença, tenhamos a nossa fé renovada, tenhamos a nossa esperança fundamentada em Ti. Livra, Senhor, nosso coração de idolatrar as bênçãos que o Senhor nos dá. Livra-nos, Senhor, de valorizar muito mais as coisas que temos do que o Senhor que nos deu tais coisas. Permita que o Senhor seja a única pessoa que satisfaça o nosso coração. E que, se esses lampejos de graça vierem a ser tomados de nós, nós ainda sejamos capazes de dizer como Teu servo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dá-nos, ó Pai, esse tipo de coração. E eu clamo pelas pessoas que aqui já chegaram e que já estão no fogo da provação, e que já estão enfrentando essa fornalha de dificuldades. Deus, ministra essas pessoas, que a ação do Espírito Santo que enche todas as coisas venha ocupar o coração desses irmãos e irmãs, para que eles sejam revestidos de toda a plenitude de Deus, para que eles continuem, se levantem um dia de cada vez, confiando em Ti e marchando em direção à glória que o Senhor nos preparou. Ajude-nos, Pai, nós precisamos do Senhor. Só o Senhor é que pode realizar isso em nós. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.